conectando conteúdos que com certeza estarão na tua prova do Enem de Biologia. Então aqui eu quero abrir os seus olhos, amplificar a sua compreensão, conectando os conteúdos que talvez você já tenha visto e que ainda você vai ver, para te dar esse olhar de que a biologia ela está toda interconectada. Então pensa lá no filme do Avatar, que com certeza você já assistiu. Lembra lá daquelas cenas onde os cientistas que foram estudar o planeta de Pandora ficaram abismados como os seres vivos desse planeta tinham uma interconexão natural entre si mesmos, como se uma árvore mandasse mensagem através de conexões específicas para outra. E assim como eles conseguiam acessar informações também ancestrais ou até do próprio ambiente, quando eles se conectavam com determinadas estruturas presentes ali. Então tudo estava conectado, assim mesmo como no filme é a biologia. Tudo que a gente estuda de forma segmentada tem um viés didático para que a gente possa conseguir aprender de forma compartimentalizada, mas isso precisa nos levar a uma compreensão da conexão que existe entre esses conteúdos. Porque senão a gente fica com um olhar obscurecido e isso vai dificultar o seu desempenho no Enem. Porque quando a gente enxerga as coisas como se fossem ilhas, isso dificulta o nosso aproveitamento e eu não quero que isso aconteça com você. Então olha só, conectando conteúdos que com certeza estarão na sua prova do Enem, eu preciso trazer conteúdos que realmente vão acabar acontecendo ali dentro da sua prova de biologia. Então, dois conteúdos que têm sido bastante recorrentes ao longo dos últimos 10 anos aí da provinha do Enem, da parte de biologia, são os conteúdos de botânica e de sucessão ecológica. A parte de botânica, muitas pessoas pensam nela como de fato uma ilha, porque você chega no cursinho e o professor simplesmente abre um slide lá para falar de briófitas e começa a botânica do nada, e você passa 3 a 4 meses estudando botânica, isso principalmente se for na escola, e aí você fica assim, meu irmão, de onde é que o professor tirou esse conteúdo? Né? Não tem conexão com nada que eu estava estudando, eu não sei nem para onde vai, nem para onde vem, e aí você começa a nutrir aquele relacionamento odioso com a parte da botânica, mas deixa eu te dizer, se você tem raiva da botânica ou não consegue enxergar as conexões dela com o que é necessário para o seu Enem, porque você não teve aula comigo. Então, por isso que eu quero que você tenha uma experiência gratuita comigo, eu não quero cobrar nada por isso. Resgata aqui embaixo no link 15 dias de acesso à plataforma da AM Academy, para você ver como é estudar botânica de um jeito bem tranquilo, para que você possa verdadeiramente aprender botânica de uma vez por todas sem odiar. Porque a gente só odeia botânica por causa da forma como a gente viu. Eu digo isso porque eu odiava botânica no ensino médio. E quando eu cheguei na universidade, que eu vi botânica de um jeito completamente diferente, eu aprendi a amar a botânica. Então, eu quis traduzir isso para os meus alunos, para que eles pudessem gostar também, assim como eu, beleza? Então, o meu objetivo é fazer você gostar de biologia, porque a gente aprende muito mais fácil daquilo que a gente gosta, beleza? Pegou a ideia? Então vem comigo. Quando eu olho para a botânica, eu preciso conectar diretamente com conteúdos de ecologia. Então, olha só, quando eu falo aqui de botânica e sucessão ecológica, eles vão apresentar um ponto em comum em termos de conteúdo, tá? Então, qual é esse ponto em comum? Eu estou falando da famosa ecologia, tá certo? Então, a ecologia ela vai estar como ponto de interconexão entre elas, porque a sucessão ecológica é um conteúdo de ecologia e botânica é um conteúdo que a gente precisa conhecer para interpretar a ecologia. Por quê? Eu quero falar sobre um título aqui que muitas vezes a gente não enxerga, que é a parte da cegueira botânica. O que é a cegueira botânica? Se eu colocasse uma imagem aqui para você e pedisse para você dar pausa no vídeo e listar o que você enxerga na imagem, provavelmente você ia listar todos os animais que estão aparecendo na imagem, mas só que não ia citar nenhuma planta que estava ali. Por quê? Quando você olha para a paisagem, é muito comum que você perceba e liste de forma muito mais fácil e direta as coisas que têm movimento, tá? Como as plantas são indivíduos fixos, sésseis, a gente meio que negligencia. E é o que é chamado de cegueira botânica. Quando, na verdade, se você parar para pensar, a coisa que você mais vê, que você bate o olho e consegue identificar, é a parte botânica do ambiente.
Se eu chegar para você, por exemplo, levasse você aqui para fora dessa sala, do escritório, e mandasse você olhar para o outro lado da rua, você ia ver a enorme reserva do Parque das Dunas. Você ia ver, caramba, nossa, quantas, né, como essa área é gigantesca e tal. Eu ia te pedir, me identifica os animais que você consegue ver. Você ia passar alguns segundos e dizer, eu não consigo ver nenhum animal. Mas então me identifica esse tipo de planta. Você ia olhar para aquelas árvores com uma copa alta, com uma folha consideravelmente larga, com extratos botânicos bem distintos, árvores muito altas, algumas mais arbustivas, mais herbáceas. Então você ia conseguir me descrever um padrão vegetacional. Então, quando a gente começa a treinar os nossos olhos para perceber padrões vegetacionais, a gente começa a entender que quando eu olho para um ecossistema, quando eu olho para um ambiente, a primeira coisa que eu percebo de fato, e muitas vezes eu negligencio, é a vegetação. Tá? Então isso está muito associado a essa parte da cegueira botânica, porque pelo relacionamento que a gente tem com ela, pela dificuldade que muitas vezes está implícita ao estudo dela, a gente negligencia e busca ver animais e tal, porque eles têm um movimento, porque eles chamam a atenção e assim por diante. Mas quando a gente vê, em primeira instância, é o quê? É o padrão vegetacional. Pegou a ideia? Então, com relação a isso, quando a gente começa a estudar botânica, um dos conteúdos mais importantes que a gente vê são as adaptações, certas adaptações das plantas. Especialmente, eu vou deixar aqui, ó, as plantas superiores. Que plantas superiores são essas, professor? Aquelas que têm uma maior abrangência e, digo mais, aquelas que têm um maior sucesso adaptativo na conquista do ambiente terrestre. Quem são? Angiospermas, principalmente. Então, quando a gente estuda lá atrás a botânica, a gente vai ver algumas adaptações específicas, como, por exemplo, adaptações de raízes, a gente vai ver adaptações de folhas específicas, tá certo? Então, vou dar um exemplo bem claro aqui, ó. Lembra lá das cactáceas, por exemplo, que a gente vê que as folhas são modificadas em espinhos, uma condição específica para lidar com a escassez hídrica. A gente vai lá para as árvores que estão relacionadas com ambientes lamacentos. Elas vão apresentar raízes, né, que vão ter uma condição de escorar aquela árvore naquele ambiente lamacento. Então, elas têm uma função estrutural muito importante. Algumas raízes, elas vão ter uma condição de superfície, são raízes superficiais, para que elas possam ter uma maior captação gasosa em um ambiente que apresenta uma baixa disponibilidade de gases, por exemplo. Então veja que são adaptações que a gente traz lá dentro do conceito e do estudo da morfologia, dentro do conceito e do estudo dos grupos específicos da botânica. E quando a gente vai para a sucessão ecológica, perceber essas adaptações vai nos permitir ter uma amplitude, né, de que tipo vegetacional pode estar presente ali. Principalmente quando eu entendo que dentro da cascata de sucessão ecológica, a comunidade clímax é ninguém mais, ninguém menos do que o bioma, tá certo? Então a comunidade clímax, a comunidade estável de um processo de sucessão em conclusão, é o meu bioma. Então quando eu olho para um bioma e vou classificar aquele conjunto de espécies que vive agora estavelmente depois de um processo de sucessão adaptativa, eu vou olhar para o padrão vegetacional daquela região, tentar entender quais são as adaptações necessárias para viver ali, quais as adaptações reprodutivas, quais as adaptações estruturais. Então perceba que ter um bom conhecimento de botânica facilita e muito responder questões de sucessão ecológica e de biomas principalmente. Além da parte de adaptações, a gente pode entender um pouco de padrões vegetacionais. Como assim? Quando nós estamos estudando as estruturas dos vegetais, especialmente as plantas, a gente vai conversar um pouco sobre o quê? Sobre a largura das folhas, sobre a sua capacidade de absorção de água, sobre a sua capacidade de armazenamento, sobre os tecidos que armazenam determinadas substâncias. Então, muitas coisas estariam envolvidas e poderiam ser associadas a padrões específicos de organização vegetal, tanto dentro do processo de sucessão, quanto associada aos tipos dos biomas que nós encontramos. Então, por exemplo, a gente percebe que um processo de sucessão ecológica, no seu início,
ele precisa de plantas que tenham uma estrutura menor, né, que elas não precisem de tanto gasto de manutenção da sua estrutura e que elas tenham principalmente um ciclo de vida curto, um ciclo de reprodução rápido, que tem ali um favorecimento nesse ambiente meio extremo, que é um ambiente onde está começando o processo de sucessão ecológica, tá? Então, diante disso, a gente começa a perceber que a botânica está diretamente conectada com a porção de sucessão ecológica e diretamente conectada ao conteúdo de biomas, que é o assunto seguinte à parte de sucessão ecológica. Então, veja que ter um bom conhecimento de botânica, ele não é um assunto ilha, ele é um assunto conectado, ele vai te dar aí um fundamento firme para estudar conteúdos que aparecem bastante no Enem. Sucessão ecológica tem sido cobrado muito nos últimos 5 anos. Biomas, nem se fala. O que o Enem mais ama é fazer identificação de biomas. Com base no quê? Nas características dos vegetais. O tipo de folha, o tipo de caule, o tipo de raiz, né? As adaptações que aquela planta apresenta, qual é o padrão da vegetação que eu vejo. Uma vegetação alta. Então ali eu tenho disponibilidade solar, eu tenho muita disponibilidade hídrica, porque chove bastante, então dá para se desenvolver e assim por diante. Então perceber o padrão e os aspectos botânicos me ajuda a entender e responder questões de assuntos de sucessão e biomas. Então está conectado diretamente com o assunto de ecologia. Então com isso eu consigo ampliar a tua visão, o espectro da tua percepção de biologia, tanto na hora de estudar, quanto na hora de pegar esse conteúdo e aplicar na tua realidade. Me conta se ver biologia desse jeito não muda a tua cabeça. Olha só, o que eu estou te entregando aqui é um novo jeito de enxergar o estudo relacionado com a biologia. Então isso daqui, meu querido, minha querida, isso aqui é o ouro do ouro da biologia, beleza? Então eu estou te entregando uma forma nova de visualizar as coisas para facilitar o teu entendimento e principalmente, tá? Para motivar a tua compreensão. Porque se você começa a conectar, opa, isso daqui que eu vi eu já conheço. Olha só a aplicação disso, olha só como eu consigo perceber isso aqui nesse outro assunto. Isso daí vai motivando e isso é muito bom. A gente vê que realmente o que a gente está estudando está servindo de congruência e de conexão para o que a gente está estudando mais na frente. Então isso é muito importante e a biologia ela é assim. Lembra lá do filme do Avatar que eu falei para você no começo, tá? Então estudar biologia do jeito certo é importante. E eu estou aqui para fazer isso junto com você. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo de conectar assuntos da biologia para você ver isso de forma mais direta. E eu espero que você continue aqui comigo até o seu 15 de 15 em biologia. Então, cheiro no coração, ama a biologia e até nosso próximo encontro. Valeu!